Bom, é possível que você já tenha ouvido falar do milagre de Marcos, capítulo de número 2. Não sei se você se lembra, mas era um paralítico que foi trazido por 4 amigos e que usou uma estratégia em função da dificuldade que existia no momento. Talvez você se lembre do cenário e da aglomeração de pessoas que estavam ali. E Marcos chega a registrar que havia tanta gente naquele dia que nem nos lugares junto à porta havia passagem. Ajuntou-se muita gente ali para ouvir o que Jesus estava ensinando, alguns com vontade de aprender, outros com vontade de surpreendê-lo negativamente, outros por curiosidade, porque essa ficou sendo uma marca do Evangelho, né? Pessoas que se aproximam para ver no que vai dar, pessoas que se aproximam por curiosidade, pessoas que se aproximam por causa de si mesmo, e algumas pessoas se aproximam de coração aberto e de verdade. E são essas pessoas que acabam encontrando a porta do céu, né? Aqueles que se aproximam com sinceridade, com verdade, com uma alma aberta, com disponibilidade para ouvir a voz de Deus e tentar entender aquilo que Deus está fazendo. Geralmente são essas pessoas que ficam, permanecem, e geralmente são essas pessoas que encontram a porta do céu aberta. Mas no Evangelho sempre foi marcado desse jeito, por pessoas que se aproximam de todo tipo. Jesus chega a dizer que, contar uma parábola sobre o joio e o trigo, né? Ambos crescem juntos, mas no dia da colheita eles são separados. O trigo é ajuntado no celeiro e o joio é lançado no fogo. Ele chega a dizer que o Evangelho é assim, será assim. Verá pessoas de tudo quanto é jeito, mas no grande dia os anjos irão separar quem é quem, e aqueles que são de Deus serão ajuntados no céu, na eternidade, e aqueles que vieram por curiosidade, aqueles que só estão no Evangelho por causa de si mesmo, aqueles que vieram para o Evangelho por razões não legítimas, essas pessoas infelizmente serão juntados e lançados no fogo, assim como o joio foi lançado. Então naquele dia havia muita gente, né? Pessoas interessadas, pessoas que queriam mudar de vida, pessoas que queriam atrapalhar o ministério de Jesus. E essa história até um pouquinho mais para frente deixa isso bem claro. E aí no meio daquela multidão chega esse paralítico sendo trazido por 4, e ele, como não tinha passagem junto à porta, ele tinha 2 opções: voltar para casa ou considerar as alternativas. A gente também, né, ao longo da vida, diante dos obstáculos que aparecem para a gente pode voltar para casa do mesmo jeito que a gente chegou, mas também a gente tem essa opção de considerar as alternativas e as opções. Bom, eu diria que considerar as alternativas e as opções é a decisão mais sensata, mais inteligente. E aqueles homens considerar a possibilidade de subir com aquele homem paralítico, seu amigo possivelmente, pelo telhado. Alguma maneira de chegar no telhado existia. Há quem diga que em alguns livros de costume judaico você lê sobre isso, de escadas que eram colocadas na lateral da parede que dava acesso ao telhado. Alguns chegam a dizer que nesse telhado se fazia sala de estar. Muitas vezes as irmãs estendiam roupas ali para secar. Era um lugar bem frequentado, vamos dizer, o telhado, porque o telhado, na verdade, hoje nós chamaríamos de terraço, né? Mas seria um terraço mais pro lado de laje, céu aberto, assim.
E esses homens consideraram essa opção de subir. Vou subir aqui. E subiram. E chegando lá em cima, eles começaram a cavar o telhado, que na época era feito de uma mistura de barro, de argila, com palhas, né? Com algumas palhas misturadas. E aquilo ressecava e fazia ali uma certa laje de barro, né? E as folhas ajudavam na impermeabilização. Bom, e eles cavam exatamente esse telhado para descer o seu amigo paralítico, para que Jesus pudesse ajudá-lo. E quando o paralítico chega lá embaixo, Jesus olha para o paralítico e diz assim: perdoados estão os seus pecados. E aí, quando ele faz isso, algumas pessoas que estavam ali, que eram representava negatividade, representava aqueles que eram contrários ao ministério de Jesus, representavam aqueles que queriam puxar o tapete de Jesus, né, vamos dizer assim. Mas só que há quem diga que quem fica em cima de tapete é Aladim. E, na verdade, nós estamos firmados sobre a rocha, né? Nossos pés estão sobre a rocha e não sobre o tapete. Então, se você pensa aí que alguém quer puxar seu tapete, pode ficar tranquilo, porque nunca puxará. Seus pés não estão firmados sobre o tapete. Seus pés estão firmados sobre a rocha, assim como os meus. E estava ali aqueles homens ali para poder, né, contrariar o ministério de Jesus, e começaram a razoar entre si. A razoar é considerar uma conversa, né? Entre si, entre eles, podemos entender assim, com a seguinte declaração: quem é este para perdoar pecado? Aí, como Jesus era Deus, porque João registra isso, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. E nós podemos ver a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Então, Deus estava em Cristo. Paulo fala sobre isso. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Jesus, na posição de um homem divino, vamos dizer assim, ou um Deus encarnado, soube imediatamente o que passava no coração daqueles homens e o que eles conversavam ou arrazoavam-se, né, entre eles mesmos ali. E ele disse assim: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ou seja, que o Deus encarnado, o Filho do Homem, tem poder para perdoar pecado. Eu vou dizer esse paralítico agora uma frase que vai assustar vocês. Olhou para o paralítico no chão e disse: olha, levanta, toma tua cama e anda, e vai para tua casa. Comece uma nova vida, comece uma nova história. Afinal de contas, eu estou aqui para isso, né? Para poder ajudar as pessoas a viver a melhor versão da sua história, a melhor versão da sua vida. E estou aqui para ajudar as pessoas a encontrar dias melhores. E ele olhou para o paralítico e disse: olha, é a sua chance, segue em frente, pega esse leito, vai para a tua casa, vai viver uma vida nova. Eu estou aqui te oportunizando a viver uma vida nova. E acredite, Jesus ainda é o mesmo, né? A carta aos Hebreus fala sobre isso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não há sombra de variação nem de mudança em Jesus. A intenção é sempre a mesma, o amor é sempre o mesmo, a graça é sempre a mesma. Os objetivos de Jesus ainda é o mesmo. E nada mudou em relação àquele homem concernente a mim e a você. O propósito ainda é o mesmo: fazer com que a nossa vida seja um exemplo daquilo que o poder de Deus pode fazer. É isso. E ele mandou aquele homem para casa com o leito nas costas, e aquele homem ex-paralítico agora, que não conseguiu entrar pela porta porque a porta estava muito cheia, Marcos diz que ele passa pela porta. Porque os homens têm essa dificuldade, né? Uma coisa é o necessitado, paralítico, pobre, moribundo. Outra coisa é o fruto do milagre, né? Um homem restaurado,
Ele agora tinha um testemunho. Ele já não era mais um paralítico abandonado que ficava por aí perdido. Ele era o homem que tinha o testemunho, não só da cura da sua paralisia, mas também da sua salvação, do perdão da tua alma. E a pedagogia do milagre de Marcos capítulo 2 é exatamente essa. Vou dizer isso para a gente poder encerrar. Primeiro perdão, primeira libertação, primeira restauração, a cura da alma. Primeiro tratar aquilo que você é, para depois tratar aquilo que você tem. Porque alguém já disse que corpo é o que nós temos e alma é o que nós somos. Então a prioridade dos céus é tratar aquilo que você é cuidar da tua alma, melhorar a tua estima ou tua autoestima, melhorar você, melhorar seus pensamentos, suas crenças, a sua fé, os seus pensamentos. Primeiro melhore você. Essa é a intenção do Evangelho, melhorar primeiro a pessoa, depois aquilo que ela tem. E aí Jesus vai e cura o corpo daquele homem para que a pedagogia do milagre se estabelecesse dessa maneira. Primeiro quero cuidar daquilo que você é, para depois cuidar daquilo que você tem. Bom, esse é Marcos capítulo 2, um dos milagres de Jesus mais extraordinário. E eu espero poder contar mais milagres de Jesus aqui. E quem sabe até a gente fazer uma série aí sobre os milagres de Jesus e o que a gente pode aprender com os milagres de Jesus. Uma das coisas que ficou bem clara para a gente aqui hoje, através desse milagre, é que Deus tem prioridade naquilo que você é. E depois a gente vai cuidar daquilo que você tem. O Evangelho está aqui para isso. Jesus está aqui para isso. Saiba, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Nunca se esqueça disso. O amor de Deus está sobre você. Ok? Um abraço. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Fique na paz.